inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. A rama, ó que linda rama, a rama do olival. Não me invejo de quem tem carros, parilhas e montes, só me invejo de quem bebe a ir água em todas as fontes. A rama, ó que linda rama, a rama da oliveira. O meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. A rama, ó que linda rama, a rama do oliveira. Visitar Portugal hoje é visitar estradas modernas, é ter contato com a religiosidade de Fátima, com a religiosidade de Lisboa, onde nasceu Santo Antônio. Visitar Portugal hoje é ter ideia de como um país pode evoluir. Aliás, no hino português está Heróis do Mar, nobre povo valente. É porque esse povo foi realmente valente para suas descobertas. Mas não podemos nos esquecer, principalmente, que as belezas de Portugal estão à sua disposição. Portugal está cada vez mais moderno. Portugal está cada vez mais receptivo. Portugal faz parte do mercado comum europeu. Portugal está hoje com estradas lindas. E aqui você faz uma viagem no túnel do tempo, visitando pontos maravilhosos, além de uma gastronomia excelente, de vinhos realmente agradabilíssimos. Visitar Portugal, a velha Universidade de Coimbra, é outro ponto importante. Visitar Portugal é encontrar no Algarve praias maravilhosas, encontrar aqui uma história ligada aos mouros, aos romanos e aos heróicos portugueses. A nação portuguesa foi criada em 1139 e é uma das nações mais antigas da Europa. A Espanha, por exemplo, é 350 anos mais jovem. No ano 216 a.C., chegaram os romanos, que chamaram uma parte da península de Hispânia e a outra parte Lusitânia, onde vivia a tribo celtíbera dos lusitanos. No século V, os germânicos invadiram a Espanha e em 711 foi a vez dos mouros do norte da África. Só no século XI, o pequeno condado de Portucali, do reino de Leão e Castela, declarou sua independência e Afonso Henriques tornou-se o primeiro rei. Mas vamos dar um tempo na história para iniciar a nossa viagem. A TAP Air Portugal é a companhia aérea europeia com maior número de voos para o Brasil, além do atendimento impecável, você voa em modernos Airbus. A nossa sugestão é que você conheça Portugal de carro. Nos aeroportos do Porto e de Lisboa, você encontra os escritórios das principais locadoras. Chave do carro na mão, vamos à nossa primeira parada, Cidade do Porto. Tombada pela Unesco em 1996 como Patrimônio da Humanidade. O Porto apresenta um valioso conjunto de construções e monumentos históricos. O Rio Douro e suas pontes maravilhosas tornam a cidade inconfundível. A ponte Dom Luís I, projetada por Gustave Eiffel em 1886, é uma das joias guardadas pela cidade. Eiffel foi o homem que construiu a torre que leva o seu nome em Paris. Tesouro valioso é o seu estilo, a sua gente, o seu famoso vinho. As uvas que se transformam no vinho mais famoso do mundo são cultivadas na região do Alto Douro, em condições únicas, pelo solo rico em xisto. Foi a primeira região vinícola do mundo a ser demarcada. Farto das falsificações, o Marquês de Pombal, em 1756, criou os limites territoriais para a produção do vinho. Dentro destes limites fica Vila Nova de Gaia, a cidade irmã do Porto,
cidade onde ficam as caves, onde o vinho é produzido, envelhecido, engarrafado e exportado para o mundo todo. É só atravessar a ponte e escolher uma das caves para apreciar e conhecer o melhor vinho do Porto. Mas antes, uma parada é indispensável. É de Vila Nova de Gaia que se tem a melhor vista da cidade do Porto. Estes barcos ancorados são os rabelos. Suas maravilhosas velas trazem o nome, na maioria das vezes, inglês, da cave que produz o vinho transportado. Vamos entrar na cave do Calane e conhecer todos os tipos de vinho do Porto. O branco, à medida que vai envelhecendo, vai ficando sempre mais escuro, enquanto que o tinto é ao contrário. O tinto, à medida que vai envelhecendo dentro dos barris, vai ficando sempre mais claro. No branco temos 3 tipos diferentes. Temos o branco seco, o branco meio seco e o lágrima, que é o mais doce de todos. Os tintos são sempre doces e podem ser servidos ou como aperitivo ou como digestivo. O mais jovem de todos os tintos chama-se Ruby, envelhece apenas 3 anos dentro do valseiro. Tem este nome Ruby devido à sua cor bastante intensa, como podem ver, tem uma cor escura, uma cor rubi, e também devido ao seu próprio sabor, tem um sabor muito frutado. O Tawny envelhece no mínimo 5 anos, 3 anos nos valseiros, depois vai para as pipas e continua o processo de envelhecimento dentro das pipas. Temos aqui uma garrafa Tawny com 5 anos, que é o velhotes Tawny. De qualquer forma, existem Tawnies com indicação de idade de 10, 20, 30 até 40 anos. Temos aqui exemplo de uma garrafa de Tawny com 20 anos. De qualquer forma, todas estas Tawnies que eu referi de 10, 20, 30 e 40, o número que nos aparece aqui é sempre uma média de idades, porque trata-se de vinhos lutados, ou seja, neste caso pode-se, por exemplo, lutar um vinho de 20 anos com um vinho de 22 anos ou com um vinho de 18. Depois faz-se essa média de idades e é esse número que vem como indicação. Quando nós temos um ano em que o vinho é especialmente bom, em que a qualidade do vinho é bastante superior aos outros, não lutamos esse vinho com os outros, engarrafamos apenas esse vinho desse ano específico, porque é especial. Temos sempre de colocar na garrafa a data em que foi feita a colheita e a data em que foi feito o engarrafamento. E o vinho de colheita deve envelhecer dentro dos barris no mínimo 7 anos, mas pode também envelhecer até 40 anos. O vintage é considerado o melhor vinho do Porto de todos, porque além de ser feito com uma colheita verdadeiramente excepcional, são escolhidas as melhores uvas de uma colheita excepcional, é também o único vinho do Porto que continua a envelhecer mesmo depois de engarrafado. O vinho deve estar sempre em contacto com a rolha para que a rolha não seque. Passado no mínimo 10 anos, se bem que o vintage pode envelhecer por 40, 50 anos, até 100 anos, se quisermos, um dia antes de o abrir devemos colocá-lo na vertical. Porque como o vintage não foi filtrado, tem sedimentos, tem depósito, assim o depósito vai se acumulando lentamente no fundo, decanta-se o vinho e então podemos bebê-lo. De qualquer forma, o vintage tem uma particularidade. É um vinho muito delicado, que em contacto com o ar começa rapidamente a perder qualidades e oxida, daí que depois de aberto deva ser consumido em 2 dias. Obviamente não será difícil, porque é muito bom. Finalmente temos o Lake Bottle Vintage. Como podem ver, também tem cá o nome de Vintage, mas não é propriamente um vintage, é porque este vinho não envelhece em garrafa. É um vinho feito a partir do mesmo ano, da mesma colheita como se faça Vintage, mas em vez de envelhecer diretamente na garrafa, fica mais tempo dentro do balseiro, entre 4 a 6 anos, 6 anos no máximo. Faz o seu processo de envelhecimento dentro do balseiro, antes de ir para a sala de engarrafamento é filtrado e é por isso que já não envelhece mais. É um vinho jovem, mas é um vinho jovem de qualidade superior, porque foi feito a partir da mesma colheita com que se fez o Vintage.
de inverno. É para lá que nós vamos. Em Sabugueiro, a vila mais alta de Portugal, o pastor passa com as cabras. Aqui também se pode alugar pranchas para snowboard ou esquis. A neve continua caindo na torre e as estradas estão fechadas. Mas vamos insistir um pouco. Aqui é o limite. As pessoas brincam com a neve e aproveitam para comer alguma coisa. Esqui que é bom, hoje só se for em pista artificial. Então vamos lá. No caminho entre rios e lagoas, também é possível ver ou até comprar o cão pastor da serra, português legítimo. No caminho para Manteigas, onde fica a pista de esqui, encontramos com a neve. Aqui é a nascente do Rio Mondego, o rio imponente que cruza Coimbra e deságua em Figueira da Foz, no marco da nascente, versos escritos por Camões. Delgadas, claras águas do Mondego, doce repouso de minha lembrança. E aqui estamos, na pista de esqui. São duas pistas. Uma serve de escola e a outra é para os mais experientes. O preço, a partir de R$40 por 2 horas. Oh, ai meu senhor, eu da serra sou. Eu cantar não sei, bailar não vou. Oh, ai meu senhor, eu da serra sou. Eu cantar não sei, bailar não vou. No caminho para Bussaco e Coimbra, passamos por Belmonte, cidade... sua fama no mundo do vinho. Mais alguns quilômetros estaremos em Coimbra, a cidade-museu que já foi capital do país e possui uma das mais antigas universidades da Europa. 6 reis portugueses nasceram em Coimbra. A cidade foi conquistada dos mouros no ano 878 e reconquistada 100 anos depois.
Em 1064, foi libertada por Fernando o Grande, de Castela, e em 1139, o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, escolheu Coimbra como capital do país. Em 1256, a capital mudou definitivamente para Lisboa. Hoje, o distrito de Coimbra tem mais de 400 mil habitantes. Apita o comboio, perto de Coimbra, apita o comboio. Para entender o nome Coimbra, é preciso viajar 15 quilômetros até as ruínas romanas de Conímbriga. Este sítio arqueológico mostra o que sobrou da cidade habitada desde o século IX a.C. A cidade de população indígena começou a prosperar com a chegada dos romanos no século I a.C. Em 465 e em 468 foi invadida pelos suevos, que mataram os habitantes e incendiaram a cidade, ocupando-a até o século VI. Documentos provam que Conímbriga gozava do privilégio de ser sede episcopal até por volta do ano de 589, quando Posidônios foi citado no Concílio de Toledo como bispo de Aeminium, antigo nome da cidade de Coimbra. Aeminium tornou-se um centro importante do domínio visigótico e para lá se transferiu o poder espiritual e o próprio nome da cidade, que por corrupção linguística se transformou no vocábulo Coimbra. Briga vem do céltico vulgar que significa cidadela, lugar fortificado. Conin é elemento mais antigo utilizado aparentemente por indígenas pré-indo-europeus e significa eminência rochosa. Lojas e casas luxuosas, com rede de esgoto e aquecimento, e espaço para as termas e mosaicos muito bem conservados. Eles mostram que os artistas locais dominavam as figuras geométricas em esquemas complexos e originais. Em Conímbriga está uma das maiores casas do Império Romano já descobertas, a Casa das Fontes. A casa foi construída na primeira metade do século II, no lugar de outra do século I. Possui uma área pavimentada de mosaicos, com 569 metros e vestígios de pintura mural. O Lago Central é cercado de canteiros ajardinados e jogos de água que o tornam único. Ao lado do sítio arqueológico fica o museu, que ilustra a evolução do lugar. Os objetos expostos foram encontrados durante escavações que começaram em 1899. Na antiga Aeminium, ou seja, Coimbra, também ficaram vestígios. No subsolo do Museu Machado de Castro encontram-se elegantes e bem preservadas galerias do século I, chamadas de Criptopórtico de Aeminium, a mais importante construção romana conservada em Portugal. É um labirinto de passagens subterrâneas que contém uma coleção de esculturas. O nome do museu é uma homenagem ao mais notável representante da escultura portuguesa, Machado de Castro. Nascido em Coimbra, ele foi escultor-mestre nos reinados de Dom José, Dona Maria I e Dom João VI. O museu traz obras de arte, mobiliários e peças religiosas. Coimbra também é uma cidade universitária. Luís de Camões, Henrique o Navegador, Eça de Queiroz, presidentes, políticos, intelectuais portugueses estudaram na Universidade de Coimbra. Fundada em 1º de março de 1290 pelo rei Diniz, é uma das mais antigas e ilustres de todo o mundo. Os estudantes de Coimbra
usam uma capa preta e fitas de acordo com o grau. E o fim do ano letivo é marcado pelo Festival da Queima das Fitas. A torre é o emblema da universidade. Suas linhas são barroco, erudito, fino e equilibrado, como as obras oficiais do reinado de Dom João V. Sua construção, iniciada em 1728, terminou em 1733. A Capela de São Miguel começou a ser construída em 1517, uma das obras-primas do estilo manuelino de feição naturalista. Só ficou pronta na sua forma atual no século XVIII. Tem um dos mais notáveis altares maneiristas do país. A pintura do teto é obra do lisboeta Francisco de Araújo, do final do século XVII. O imponente órgão barroco é de 1733 e os azulejos foram pintados em 1780 por Sousa Carvalho. A Biblioteca Joanina, construída no início do século XVIII por ordem do rei Dom João V, tem um portal nobre de estilo barroco. No andar principal são 3 salas amplas, maravilhosamente decoradas. O acesso ao piso superior é por escadas embutidas nas próprias estantes. São 300.000 volumes à disposição dos alunos da universidade. Em posição de destaque, este quadro representando Dom João V, pintado em 1730 por autor desconhecido. Saindo da universidade, percebemos por que Coimbra é chamada cidade-museu. A Sé Velha, em estilo fortaleza, foi erguida para marcar o triunfo sobre os mouros em 1064, antes mesmo da fundação do Reino de Portugal. Pedro I e Inês de Castro teriam se casado aqui secretamente. Também foi o local da coroação de Sancho I, filho de Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Logo na saída, a casa onde morou Zeca Afonso, o trovador da liberdade. Depois de compor músicas como Balada do Aleixo e Ronda dos Paisanos, um hino antimilitarista, Zeca foi expulso do ensino pelo poder fascista. Mas não é só a música popular que encanta Coimbra. O jovem Cláudio Monteiro, de 24 anos, toca desde os 6 e já participou de vários concursos internacionais. Ganhou o primeiro prêmio na África do Sul e o terceiro na Itália. Cláudio está se formando na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos da cidade do Porto. Para mostrar um pouco do seu talento, ele escolheu uma peça de Schubert.
flores, que lágrimas são a água e o nome amores. Luís de Camões. Quando subiu ao trono, em 1357, Dom Pedro concluiu o capítulo do assassinato de Inês, com um castigo exemplar de 2 dos ex-conselheiros de seu pai, arrancando-lhes o coração. Na cerimônia de coroação, Dom Pedro mandou exumar o corpo de Inês, declarando-a rainha depois de morta. Em seguida, obrigou a corte a ajoelhar-se diante dela e beijar-lhe a mão já decomposta. Num lugar onde se respira poesia, o canto dos poetas é no Penedo da Saudade. Neste local, onde se vê Coimbra do alto, os estudantes deixam seus versos de presente para a cidade. Quisera dizer ao tempo, para e deixa-nos viver, mas ele indiferente continua. Só a amizade, o amor, poderá preencher plenamente esta ânsia de viver e de ficar, mas o tempo indiferente continua. Rui Brito, curso médico 5864. Na praça hoje chamada João Paulo II está o aqueduto de São Sebastião, construído no século XVI, provavelmente sobre as ruínas de um aqueduto romano. Possui 20 arcos e quase 1 quilômetro de comprimento. O Largo da Portagem é sempre movimentado e agradável. As margens do Mondego também convidam a um passeio. Este é o Arco de Almedina, entrada para a cidade antiga. A Igreja de Santa Cruz, de 1131, também tem uma grande importância para quem visita Coimbra. Lá estão enterrados o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, e o seu filho, Dom Sancho I. Ao lado, vale a pena parar para um cafezinho no Café Santa Cruz e fazer como os portugueses, sentar-se e ver a vida passar. Mas o tempo não para. E já estamos de novo na estrada. A poucos quilômetros de Coimbra está a Figueira da Foz, uma grande praia com boas ondas para os surfistas. A cidade também tem um famoso cassino e hotéis de luxo. Nos anos 30, espanhóis endinheirados e famílias ricas da região de Beira gastavam um pouco de suas fortunas aqui. Seguindo pela mesma praia, chega-se a Buarcos, casas simples e azulejos com motivos religiosos enfeitam ainda mais as antigas ruelas do povoado. Mais um pouco de estrada e estamos em Montemoro Velho, esta maravilhosa cidade histórica com posição estratégica no fértil Vale do Mondego. Chama a atenção de quem passa pela estrada que liga Coimbra à Figueira da Foz. Bem em cima de um morro está o castelo do século XIV que servia para defender Coimbra. Na torre do castelo foram encontrados vestígios romanos, mas foi durante a ocupação moura que recebeu o nome de Monte Maur, transformado depois em Monte Mor. Depois de subir pelas ruas estreitas e floridas, encontra-se o castelo e ruínas de antigas igrejas. Visto de cima, o Vale do Mondego parece ainda mais bonito. As estradas portuguesas estão muito bem conservadas e oferecem total segurança ao motorista que respeita a sinalização. Depois de percorrer pouco mais de 100 quilômetros, chegamos a Fátima. Peregrinos do mundo todo pagam suas promessas e visitam o santuário onde a Virgem Maria apareceu para 3 pastorinhos. São 4 milhões de visitantes por ano. As aparições aconteceram no local onde está esta capela construída a pedido da Virgem. Lúcia Santos, que é freira carmelita, Jacinta e Francisco Marto, viram Nossa Senhora
pela primeira vez no dia 13 de maio de 1917. Ela pediu que as crianças voltassem ao mesmo lugar durante 6 meses, sempre no dia 13. As aparições se repetiram e 3 revelações foram ouvidas. A primeira falava da paz que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial. A segunda falava do fim da União Soviética. E a terceira continua sendo um mistério para muitos católicos. Apesar do Papa João Paulo II ter dito que interpretou o terceiro segredo como uma previsão do atentado sofrido por ele em 1981, que a bala que atingiu o Papa, no tiro disparado pelo turco Mehmet Ali Agca, está guardada embaixo da coroa da imagem de Nossa Senhora na Capela das Aparições. O milagre de Fátima aconteceu na última aparição para os 3 pastorinhos com 70 mil pessoas presentes. O sol ficou parecido com um disco de prata e todos puderam olhar para ele sem dificuldade. Girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo vir de encontro à terra. A basílica, em estilo neobarroco, começou a ser construída em 1928. Está rodeada de santos e tem uma torre de 65 metros. Sua esplanada é 2 vezes maior que a Praça de São Pedro, em Roma. Dentro da igreja estão os túmulos dos pastorinhos Francisco e Jacinta, beatificados pela igreja. Quem quiser saber mais sobre o Santuário de Fátima, é só visitar a página oficial na internet www.santuario-fatima.pt/, tudo em minúsculo. No caminho para Nazaré, passamos por Alcobaça. O mosteiro de Alcobaça, fundado em 1153, integra a maior igreja do país e é considerado uma joia do gótico. Lembra da história de Dom Pedro e Inês de Castro? Pois é, depois de ser coroada rainha, foi novamente enterrada num belo túmulo de mármore ao lado do túmulo de Dom Pedro para que voltasse a ser reunido após a morte. Tais contra Inês os brutos matadores, no colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha, as espadas banhando e as brancas flores que ela dos olhos seus regados tinha, se encarniçavam, férvidos e irosos, no futuro castigo não cuidosos. Luís de Camões. Chegando a Nazaré, já é possível ver o mar raivoso de onde os valentes pescadores traziam o sustento de suas famílias. Hoje, a beleza da cidade atraiu os turistas. Bons restaurantes, hotéis estão em toda parte e a tradição também. A sardinha continua secando ao sol. As avós passeiam com os netos e as mulheres esperam os maridos pescadores com as 7 saias. 7 saias coloridas por serem 7 os dias da semana. 7 as cores do arco-íris e 7 por lendas, tradições e ações bíblicas relacionadas com o número. Quando os pescadores iam para o mar, as mulheres sentavam-se na areia com as 7 saias que protegiam do frio, da maresia e traziam sorte na pesca e na vida. Hoje os maridos trabalham com mais segurança e as mulheres vivem do turismo. Dona Gertrudes vende doces e frutas secas. Tá bonito, hein? Comprei aqui uma medidinha, vai lá ver. Olha, tem aqui este figozinho, arranjado por mim. É figo com o quê? Sim, senhor. Figo recheado com mel e amêndoa. Figo recheado com mel e amêndoa? Isso é bom, então. Arranjado por mim.
muito bom, muito gostoso. Ah, isso é bom. Tem aqui com a noz. Ah, figo com nozes. A noz, muito bom. Tem bastante coisa, hein? Quanto custa esse figo? Tem aqui a medida, A medidinha? com licença. Toda. Ó, tem aqui esta medida, E quanto custa? 5 euros. Bem cheinha até cá acima. Quando reconhece o nosso sotaque, lembra de um amigo brasileiro que há tempos não escreve e enche o seu coração de saudade. Senhor Fausto, desejo-lhe para si e para a sua família toda um grande abraço. Tenho muitas saudades vossas, porque já há muito tempo que não me escreve. Obrigado. O que ele faz lá em São Paulo? Ele é dentista. Ah, ele é dentista? É dentista. E muitos abraços ao Sr. António, ao Sr. Dr. António, que também não me escreveu, não sei porquê. Os restaurantes servem boa comida com peixes e mariscos sempre frescos. As ondas atraem os surfistas. De Nazaré vamos a Óbidos, cidade classificada como Monumento Nacional desde 1951. Entre pela porta da vila e observe uma capela oratório revestida de azulejos do século XVIII. A cidade parece saída de um conto de fadas e a sua história também. Conta-se que Dom Afonso Henriques conquistou a cidade dos mouros disfarçando seus soldados em árvores. A princesa árabe, que estava na janela, perguntou ao pai se árvores eram capazes de caminhar. Mas até o sultão perceber o que acontecia, os portugueses já haviam alcançado a porta da cidade. Um século depois, Dom Dinis deu a cidade de presente à sua noiva. Hoje a cidade é visitada por muitos turistas encantados com suas ruas estreitas, igrejas e o castelo dos Mouros, reconstruído por Afonso Henriques. A igreja de Santa Maria é a matriz de Óbidos. Destaca-se por ser um templo de 3 naves com vãos de arcadas clássicas de origem visigótica. Foi transformada em mesquita durante a ocupação muçulmana e retomou o culto cristão após a Reconquista Portuguesa. Nesta igreja, Afonso V casou-se com sua prima Isabel em 1441. Ele tinha 10 anos e ela 8. As lojas vendem artesanato local e ginginha. A ginja é uma fruta parecida com a cereja. Ela é misturada com aguardente, açúcar e descansa por volta de 2 meses. Não saia desta região sem provar um copo. Pode ser antes ou depois da refeição. A qualquer altura serve uma boa bebida feita por nós. Se for seguir viagem, é melhor levar a ginginha para tomar mais tarde. Nós seguimos até Santarém, cidade que se chamou Praesidium Julium, durante a ocupação romana, passando a Chantarim em poder dos mouros. Com pouco mais de 30 mil habitantes, Santarém guarda tesouros importantes. Um deles é especial para os brasileiros, o Largo Pedro Álvares Cabral. A estátua de Cabral está ao lado de uma placa, comemorativa ao 5º centenário de seu nascimento e da Casa do Brasil. Em frente está uma das igrejas mais belas de Santarém,
a Igreja Nossa Senhora da Graça, de 1380, reconhecida como uma joia do gótico português. Dentro da igreja está o túmulo de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil em 1500. No Largo do Milagre está a igreja de Santo Estevão, mais conhecida como Igreja do Milagre. No século XIII, uma pobre mulher que era constantemente ofendida pelo marido pediu o auxílio de uma bruxa, que pediu a ela que trouxesse uma hóstia consagrada para realizar o feitiço. Quando saiu da igreja, a hóstia transformou-se em sangue. Chegando em casa, a mulher guardou a hóstia dentro de uma arca, mas no meio da noite, ela e o marido acordaram e viram a casa toda resplandecente. Misteriosos raios de luz saíam da arca. A sagrada partícula foi levada à igreja de Santo Estevão e conservada numa custódia feita de cera. Passado algum tempo, ao abrir-se o sacrário para a adoração dos fiéis, encontrou-se a cera feita em pedaços e a sagrada partícula guardada misteriosamente nesta âmbula de cristal. No caminho para Lisboa, entramos em Queluz, onde está o Palácio Real. O antigo pavilhão de caça da corte portuguesa foi transformado em palácio de verão, em 1747, por ordem de Pedro, o filho mais moço de Dom João V. Depois do casamento de Pedro com Maria I, em 1760, o palácio foi ampliado pelo arquiteto francês Jean-Baptiste Roubilon. O palácio serviu de residência para a família real até 1807, quando foram para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. Nas salas luxuosas, quadros retratam reis e rainhas. E este é Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I do Brasil. Miguel casou-se com a sobrinha Maria, filha de Dom Pedro, para se tornar rei de Portugal. Os dois irmãos iniciaram uma guerra que durou 2 anos, de 1832 até 1834. O absolutista Miguel foi derrotado. Esta cama é feita de pau-brasil. Este nobre cavalheiro é Dom João VI, pai de nosso Dom Pedro. A sua mãe, Carlota Joaquina. E aí está ele, Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil. Dom Pedro nasceu e morreu neste quarto, chamado Quarto Dom Quixote. No teto, figuras do cavaleiro errante justificam o nome do quarto. A menina retratada no quadro é a infanta Carlota Joaquina, que dormia nesta cama. No canal revestido de azulejos, a família real passeava de barco. Estátuas e fontes embelezam ainda mais os jardins projetados por Roubilon. Bem próximo de Queluz está a cidade de Sintra, patrimônio da humanidade desde 1995. No tempo dos romanos, Sintra era conhecida por Monte Sagrado e depois foi chamada de Serra, ou Monte da Lua, na ocupação islâmica. Foi reconquistada em 1147 por Dom Afonso Henriques. Este é o Palácio Nacional de Sintra, construído em cima da residência do governador muçulmano para ser residência da realeza portuguesa até 1880. Mas o palácio que domina a paisagem é o da Pena. Sua construção, do século XIX, é uma mistura de estilos arquitetônicos. Foi o marido de Maria II, filha de Dom Pedro I do Brasil, que mandou construir o palácio. Fernando Saxe-Coburgo-Gotha pediu ao arquiteto alemão Barão von Esweg que construísse esse palácio de estilos variados. Depois da proclamação da República, em 1910, o palácio foi aberto ao público, do jeito que estava quando era ocupado pela família real. A cidade inteira é um grande museu. Visitantes do mundo inteiro andam pelas ruelas e admiram sua arquitetura.
Uma boa dica é dar uma pausa para o café acompanhado dos doces regionais. Os travesseiros e as queijadas da periquita já espalharam sua fama pelo mundo. O antigo castelo de provável ocupação muçulmana durante o século IX tinha a função de vigiar Lisboa e arredores. Com o avanço da Reconquista para o sul, o castelo perdeu sua importância estratégica e foi totalmente abandonado durante a Segunda Dinastia. Nos finais do século XV, alguns judeus, segregados do resto da comunidade por ordem régia, habitavam o castelo, depois acabaram sendo expulsos junto com outras minorias étnicas e religiosas. O terremoto de 1755 e o desgaste provocado pelo tempo deixaram o castelo em ruínas. No século XIX, Dom Fernando II restaurou a velha fortaleza. Dentro da muralha estão as ruínas da igreja de São Pedro de Canaferrim e uma antiga cisterna mourisca que armazenava a água da chuva, tornando o castelo autossuficiente. Com um pouco de fôlego, vale a pena subir as muralhas. Além da vista, a sensação de caminhar no passado é fascinante. No caminho pela Serra de Sintra, seguimos em direção ao mar. É hora de citar Camões mais uma vez. Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa. Pois é, a terra europeia acaba aqui. Estamos no ponto mais ocidental do continente europeu. Nem o vento frio é capaz de espantar os turistas que perambulam curiosos entre as flores e o farol do Cabo da Roca. Os penhascos de 140 metros assustam até quem não tem medo de altura. A Praia do Guincho faz parte da rota de fuga dos lisboetas estressados. No caminho para Cascais, paramos para ver a Boca do Inferno. A água da chuva e do mar derrubaram o teto desta rocha calcária e formaram uma caverna. A Boca do Inferno é o acidente mais espetacular desta formação geológica. E ao lado do mirante, uma feira vende artesanato local. Muito obrigado. Cascais tornou-se o local preferido da aristocracia lisboeta em 1870, quando o rei Dom Luís, marinheiro e amante da pesca, decidiu transformar a casa dos governadores da cidadela em residência de veraneio da corte. Em frente à Praia da Ribeira está o prédio da Câmara Municipal, um solar do século XVIII, com azulejos na fachada representando santos e evangelistas. Ao lado está a estátua de Dom Sancho I. O largo com palmeiras é chamado Passeio Dom Luís, em homenagem ao monarca que retirou Cascais do marasmo. No verão é difícil encontrar lugar para se esticar em uma das praias de Cascais. Até com o tempo frio, tem gente que se arrisca. Outros preferem o banco da praça ou uma boa caminhada nos calçadões repletos de lojas das mais variadas grifes. Na Praia da Rainha, uma parada para admirar a paisagem é indispensável. Verde caninha, minha carinha, verde, oh minha verde caninha. Ande no ar, oh minha verde caninha. São picadinhas de amores, são picadinhas. Seguindo pela costa em direção a Lisboa, encontramos Estoril. Esta cidade praiana, de clima ameno, é famosa também pelo seu cassino, situado no alto do Parque Central. Durante o dia, os jardins floridos convidam a caminhada. À noite, o cassino apresenta suas atrações musicais, seus shows e as mesas de jogos. Seguimos viagem pela costa de Lisboa e chegamos à Torre de Belém. Dom Manuel I mandou construir a torre em 1515 para defender o porto de Lisboa dos ataques de piratas. A estrutura maciça em estilo gótico manuelino foi batizada inicialmente de Torre de São Vicente. A torre abriga masmorras, guaritas, uma capela, salas e um terraço. Bem ao lado está o padrão dos descobrimentos projetado pelo arquiteto italiano Cottinelli Telmo.
O monumento foi construído para simbolizar o local da partida das caravelas e representa a proa de uma nau onde seguem as figuras mais significativas do século XVI. O primeiro que aparece segurando uma caravela é o infante Dom Henrique, patrono dos descobridores, chamado de Henrique o Navegador. O segundo é Afonso V, patrono dos exploradores. Vasco da Gama, que venceu o temido Cabo da Boa Esperança, é o terceiro. E em quarto está Pedro Álvares Cabral. Do outro lado estão Dom Manuel I, o pintor Nuno Gonçalves e o poeta Camões, segurando uma página dos Lusíadas. Em frente, um mapa em forma de bússola mostra os caminhos percorridos pelos heróis portugueses. Uma passarela subterrânea leva ao Mosteiro dos Jerônimos, que começou a ser construído em 1505 para benzer as caravelas que se lançavam ao mar em busca de novas terras. 4 arquitetos trabalharam no projeto encomendado por Dom Manuel I, passando por 3 reinados. Tudo no mosteiro refere-se aos descobrimentos. As colunas lembram palmeiras tropicais, os remates de pedra têm feitio de cordas usadas nos navios e outros elementos decorativos imitam plantas de terras distantes. Até o túmulo de Dom Sebastião repousa nas costas de 2 elefantes. Aliás, o túmulo está vazio. O rei nunca retornou de uma batalha em 1578. Reis e rainhas estão sepultados aqui. Logo na entrada da igreja, os túmulos de 2 heróis nacionais. Este, entalhado com símbolos de viagens marítimas, é de Vasco da Gama. Do outro lado, o túmulo de Luís Vaz de Camões, que escreveu o épico Os Lusíadas. Seguimos pela mesma calçada até a fábrica dos pastéis de Belém. Esse café, inaugurado em 1837, faz os famosos doces recheados com creme. As salas são decoradas com painéis de azulejos e a clientela é bastante variada. Jovens, crianças, famílias inteiras, turistas, todos querem provar o famoso pastel quentinho e crocante, acompanhado de canela e açúcar, ao gosto do freguês. Pela Avenida Marginal chega-se ao centro de Lisboa. Na Praça do Comércio, bem em frente ao Rio Tejo, fica a estátua equestre do rei José I, feita em 1775 por Machado de Castro. Atravessando o imponente arco, chega-se à Rua Augusta, um dos principais pontos do comércio lisboeta. Lojas, cafés, restaurantes disputam a atenção de quem passa. Os artistas de rua também dão o ar de sua graça. Da Rua Augusta já se pode ver o elevador de Santa Justa, conhecido também como elevador do Carmo. O elevador, construído em ferro no início do século, foi projetado pelo arquiteto francês Raoul Mesnier du Ponsard. Tem 32 metros e é a forma mais confortável de se chegar ao bairro Alto. Para quem sobe só para admirar a vista, pode passar alguns minutos no café Céu de Lisboa. Seguindo pela Rua Augusta, chega-se à Praça Dom Pedro IV, o nosso Dom Pedro I do Brasil. Esta praça, bem cuidada e movimentada,
Também é um ponto de encontro nos cafés e pastelarias famosas, como a Pastelaria Suíça e o Café Nicola. Daqui também se tem uma boa visão de importantes pontos turísticos, como o Castelo de São Jorge e as ruínas da Igreja do Carmo, a nossa próxima visita. As ruínas do Carmo são o maior símbolo do ciclo gótico em Lisboa. A Igreja Nossa Senhora do Vencimento do Monte do Carmo foi fundada em 1389 por Dom Nuno Álvares Pereira. Em 1755 foi arruinada por um terremoto seguido por um incêndio. No reinado de Dona Maria I, a igreja começou a ser reconstruída, mas as obras pararam por dificuldades financeiras e operacionais. Dentro do museu estão peças de antigos edifícios arruinados e elementos descobertos entre os escombros do próprio templo. Seguindo pelas ruas do bairro do Chiado, paramos em frente ao café A Brasileira, em estilo Art Nouveau. Em uma das mesas está a estátua de Fernando Pessoa. Inaugurado nos anos 20, o Café A Brasileira era um importante ponto de encontro dos intelectuais da época. Vale a pena dar uma paradinha para um café, afinal, como escreveu o próprio Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Vale a pena também subir pelo bairro de Alfama, até o Castelo de São Jorge, e recomendamos a subida de bonde, aqui chamado de elétrico. Erguido no ano 138 a.C., na mais alta colina da antiga Lisboa, o castelo é a fortaleza que assistiu ao nascimento da cidade. Passaram por aqui fenícios, gregos, romanos, árabes. O nome do castelo vem do mártir São Jorge, guerreiro da Capadócia, padroeiro dos ingleses. Quando os ingleses ajudaram os portugueses a expulsar os mouros, há séculos instalados em Lisboa, gritavam antes dos combates: Saint George, Saint George! Por isso o castelo acabou ganhando o nome do santo. O castelo é um polígono quadrangular com muralhas de 10 metros e uma dezena de torres. Ficou em ruínas após o terremoto de 1755 e só foi restaurado em 1938. A fortaleza abre às 9 horas da manhã e desde cedo os turistas tiram fotos e disputam espaço nas muralhas de onde se tem as melhores vistas de Lisboa. Daqui se vê a Ponte 25 de Abril, construída por Antônio Oliveira Salazar, que era ditador então, em 1966. Aliás, a ponte tinha o nome do governante, mas com a Revolução dos Cravos, que restaurou a democracia, no dia 25 de abril de 1974, a ponte mudou de nome. Do outro lado da ponte está também o Cristo Rei, inspirado no Cristo Redentor do Rio de Janeiro. O Mosteiro do Carmo, o elevador de Santa Justa, as praças e o maravilhoso Parque Eduardo VII também chamam a atenção aqui de cima. Na saída do castelo, um bom passeio a pé pelo bairro de Alfama vai mostrar o que só se percebe aos poucos. Lisboa é uma grande cidade, que consegue reunir também as boas coisas de uma cidade pequena. Às vezes não se gosta de Lisboa à primeira vista como se gosta de Paris, Londres ou Rio de Janeiro, mas com o conhecimento e o passar do tempo, o visitante apaixona-se pela cidade. Alfama é um bairro popular dos mais antigos de Lisboa. Neste labirinto de ruelas e becos moravam os mouros. Turistas invadem as lojas de souvenirs, enquanto velhas moradoras acompanham o movimento das janelas ou sentadas à porta. Seguindo pelo bairro, encontramos a sede de Lisboa, construída entre os séculos 9 e 10 sobre uma mesquita. É um dos únicos edifícios que resistiram ao terrível terremoto de 1755. Mais uns passos e chegamos à igreja de Santo Antônio de Lisboa. Um dos santos mais populares da Igreja Católica, ficou mais conhecido por Santo Antônio de Pádua, cidade italiana, onde viveu boa parte de sua vida. Mas Santo Antônio nasceu aqui, exatamente aqui,
Neste local, ao lado da igreja, ficava o quarto do santo. Esta placa lembra a visita do Papa João Paulo II. A Avenida da Liberdade é para Lisboa o que a Avenida Paulista é para São Paulo, a Avenida Atlântica é para o Rio de Janeiro e a Champs-Élysées é para Paris. As calçadas limpas e bem conservadas servem de moldura para os jardins floridos, os hotéis de luxo e as lojas das principais grifes do mundo. O trânsito é movimentado, mas não chega a perturbar. A Praça Marquês de Pombal é um ponto de referência da cidade. Daqui saem avenidas largas e movimentadas. O Marquês de Pombal foi o responsável pela reconstrução de Lisboa após o grande terremoto. O Parque Eduardo VII, com seus jardins bem desenhados, oferece uma fantástica vista da cidade. Os pavilhões da Expo 98 continuam sendo uma grande atração da cidade. A Torre Vasco da Gama, o teleférico, o pavilhão de shows e congressos, além de restaurantes, lojas e um grande shopping center, o Centro Comercial Vasco da Gama. Escolhemos uma grande atração para mostrar em detalhes, o Oceanário de Lisboa. Afinal, o tema escolhido para a Expo foi Os Oceanos, uma herança para o futuro. Por isso e pelo profundo conhecimento histórico dos portugueses heróis do mar, o oceanário consegue ser uma unanimidade. Os 4 tanques reproduzem o habitat do Atlântico Norte, Antártico, Pacífico e Índico tropical. No aquário principal, os mais diversos tipos de peixes: linguados, sardinhas, barracudas e os temidos tubarões. Os pinguins dão seu show particular. E as lontras marinhas mostram toda a sua energia. Como num verdadeiro oceano, peixes coloridos e arraias convivem pacificamente. Saindo de Lisboa, vamos em direção ao Alentejo. A cidade de Évora, espremida dentro de muralhas romanas do século XVII, é mais um patrimônio da humanidade em Portugal. A Igreja da Sé, construída em 1186, reúne elementos românicos, góticos, manuelinos, renascentistas e barrocos. No pórtico, em mármore, as esculturas representam os 12 apóstolos. No interior da igreja, destaque para a tela de Assunção da Virgem, de Agostinho Massucci, e para o Cristo crucificado, feito em madeira de cedro. O convento dos Lóios, um mosteiro do século XV, é hoje uma pousada onde os hóspedes dormem em celas e jantam em claustros. Na mesma praça, o Templo de Diana, uma joia arqueológica do século I. Inicialmente chamado de Diana, os historiadores de hoje tendem a considerá-lo dedicado a Júpiter ou ao culto do imperador Deus. Com quase 2000 anos, já serviu de torre militar do sistema defensivo medieval e do seu terraço, os partidários do mestre de Avis atacaram o alcaide-mor da cidade em 1384. Foi também açougue municipal durante muitos anos e só no século XIX foi liberto das paredes que o envolviam. Na igreja de São Francisco, o que mais atrai a curiosidade dos visitantes é a Capela dos Ossos. Logo na entrada da capela, a frase: "Nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos." Lúgubre.
Estamos diante de uma capela toda forrada com ossos humanos. É conhecida como Capela dos Ossos e foi construída nos finais do século XVI e princípios do século XVII a partir de uma ideia que 3 frades franciscanos tiveram: refletir sobre a condição humana e o valor passageiro que a vida terrena tem e meditar sobre a morte e o que esta simboliza de definitivo. Como exceção, sabe-se que o pequeno túmulo em mármore, ao fundo, à direita, tem os ossos dos 3 frades fundadores. Há 2 esqueletos pendurados na parede lateral direita, ao fundo. Foram encontrados em escavações feitas no século XVIII. Corresponderão a pai e filho. Uma lenda conta que um filho batia e maltratava a mãe, coisa a que o pai se não opunha, sendo cúmplice dessa má ação. A mãe, à hora da morte, terá rogado a seguinte praga: que a terra das vossas sepulturas vos não desfaça. Outra lenda diz que o pai ficou corcunda como castigo. Enfim, o que é verdade é que são 2 esqueletos verdadeiros, com pele, carne, músculos, nervos, tendões. A principal praça da cidade é a do Giraldo. Foi palco desde o acontecimento mais trágico ao mais festivo. Dom Fernando, duque de Bragança, foi degolado aqui, após trair Dom João II. Foi aqui também que aconteceu a inauguração do aqueduto da Água da Prata. Hoje a praça continua sendo o centro de qualquer passeio pelos monumentos históricos. Aquela pausa para o cafezinho também pode acontecer aqui. Quem quiser água fresquinha, vai à bica da Fontela. Quem beber a água da minha, nunca mais se esquece dela. Olha quem compra, quem quer comprar. O aqueduto da Água de Prata foi inaugurado em 28 de março de 1537. A construção foi encomendada por Dom João III e realizada pelo arquiteto Francisco de Arruda. O Alentejo, especialmente nesta região, produz alguns dos melhores vinhos do mundo. Estes vinhedos são da Fundação Eugênio de Almeida, que produz o famoso vinho Peramanca e o Cartucha de Évora. Borba, Estremoz e Reguengos de Monsaraz são algumas cidades onde se produz grandes vinhos. Escolhemos para nossa visita a Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz. Nesta casa você encontra salas de degustação, um excelente restaurante com vista para os vinhedos e uma loja com os vinhos produzidos aqui. Os preços são iguais ou às vezes até mais caros do que nas lojas da região, mas o passeio vale a pena. Os vinhedos de variadas castas e idades servem para diferenciar os diversos tipos de vinhos produzidos pela adega. As rosas servem de escudo para as ricas plantações. Se alguma praga estiver por perto, a primeira vítima é a roseira. Assim, as providências podem ser tomadas a tempo. Saímos de Reguengos de Monsaraz em direção ao Algarve e passamos por Beja, capital do Baixo Alentejo. A cidade começou a ter um papel importante na história no tempo dos romanos. O nome da cidade, derivado de Pax Julia, recorda a pacificação das tribos nos tempos de Júlio César. A Torre do Castelo, conhecida como Torre de Menagem, foi construída no reinado de Dom Dinis. De cima dos seus 36 metros, tem-se uma boa vista da cidade. A Igreja de Santa Maria da Feira, usada como mesquita durante a presença árabe, é outra rica herança do passado guardado por Beja. No Museu Regional de Beja fica o Convento da Conceição. Os objetos expostos são principalmente pinturas e brasões, mas a mistura de estilos do prédio é que chama mais atenção. O portal da igreja é gótico e as janelas manuelinas. Aliás, falando em janelas, aqui está a Janela de Mariana, uma publicação francesa com o título Cartas Portuguesas, de 1669, mostra, através das correspondências, uma linda história de uma freira abandonada pelo amante.
As cartas teriam sido escritas pela freira Mariana Alcoforado, nascida em Beja em 1640, para o seu amante, o conde francês Saint-Léger. A autoria das cartas não foi comprovada, mas acredita-se que foram escritas por Mariana. Se eu te amasse com aquele extremo que milhares de vezes te disse, não teria eu já de longo tempo cessado de viver? Enganei-te. Tens toda a razão de queixar-te de mim. Ah, por que não te queixas? Vi-te partir. Nenhumas esperanças posso ter de mais ver-te. E ainda respiro. É uma traição. Nosso destino agora é o Algarve, a região das praias ensolaradas e das casas brancas com suas chaminés características. A cidade do Faro tem cerca de 40 mil habitantes e é a capital do Algarve desde 1756. Foi a primeira vila de pescadores pré-históricos, depois feitoria de fenícios e gregos, passando pelo domínio romano e fundação de um principado árabe. No tempo dos romanos era chamada Ossónova. Os mouros dominaram a cidade do século XI até o século XIII, quando o rei Dom Afonso III conquistou a região e passou a intitular-se Rei de Portugal e dos Algarves. O Jardim Manuel Bivar é uma sala de visitas da cidade, o lugar mais conhecido. O Arco da Vila, além de servir como residência das cegonhas, é a porta de entrada da cidade antiga e foi construído em cima do antigo arco. A fachada neoclássica de 1812 foi obra do arquiteto genovês Francisco Xavier Fabri. Entrando na cidade antiga, as ruas estreitas e as casas pintadas de branco chamam a atenção dos turistas, assim como as cegonhas que constroem seus ninhos em toda a parte. No Largo da Sé, o Paço Episcopal do século XVIII é cercado por laranjeiras. Bem em frente está a Igreja da Sé, de 1251. Da igreja antiga restam apenas a torre, o pórtico e duas capelas. Foi a primeira igreja cristã construída neste local, substituindo uma mesquita. O Arco do Repouso é um dos poucos pedaços que restam das muralhas construídas pelos árabes nos séculos XII e XIII. Com elas, os mouros tentaram impedir a invasão cristã. A Igreja do Carmo começou a ser construída em 1713 e só foi concluída em 1887. Em 1808, o toque dos sinos desta igreja foram um sinal para a revolta da população contra os invasores franceses. A Igreja Matriz de São Pedro é do século XVI, dedicada ao santo padroeiro dos pescadores. Com decoração barroca, destaca a capela do Santíssimo Sacramento e telas que retratam o nascimento de Cristo e a Santa Ceia. Perto do centro histórico, um calçadão muito limpo e bem conservado convida os visitantes a um passeio a pé. Lojas de grifes internacionais dividem o espaço com restaurantes e cafés com mesas ao ar livre. E no caminho para o aeroporto está o moderníssimo Shopping Fórum Algarve, um espaço aberto com cinemas, restaurantes e até um supermercado. Mas a maior atração do Algarve são as praias. São elas que atraem milhares de turistas que fogem do inverno rigoroso do norte europeu. O antigo povoado de Albufeira foi ocupado primeiro por romanos, recebendo o nome de Baltum. Seu nome atual vem do período muçulmano, Albuera, que significa castelo do mar. E Albufeira parece mesmo um castelo construído em cima do mar. As falésias douradas, com casas brancas de chaminés características, tornaram a cidade conhecida por gente de todo o mundo. Albufeira foi um dos lugares que mais tempo permaneceu em poder dos árabes. Só no século XIII, Dom Afonso III reconquistou a cidade, que permaneceu como vila até 1986.
Hoje a cidade tem ótimos restaurantes que exibem o seu cardápio bilíngue, com ótimos peixes e crustáceos. Os pescadores continuam aqui com seus barcos e redes, dividindo espaço com os turistas. O restaurante A Ruína é um dos melhores da cidade. É só sentar-se de frente ao mar e escolher um bom peixe fresco que será limpo e preparado na hora. No centro turístico tem até um rodízio brasileiro. Uma feira permanente vende artesanato e os deliciosos doces do Algarve. Em alguns pontos, o desnível provocado pelas falésias obrigou a construção de túneis para os banhistas irem da cidade à praia. Com tantos estrangeiros, o músico de rua também acaba abandonando o português e troca o fado pelo rock and roll. Albufeira também tem excelentes hotéis e várias praias, todas muito bonitas. Aqui vale a pena ficar só admirando, dar um passeio mesmo que seja com traje inadequado, ou torrar ao sol quase sem traje nenhum. Saindo em direção à Ponta de Sagres, paramos na bela e movimentada cidade de Lagos. A cidade conserva ainda as fortificações do tempo dos mouros. Neste local, onde está a estátua do navegador Gil Eanes, que dobrou pela primeira vez o temido Cabo de Bojador, as muralhas continuam guardando a cidade. Com a ajuda de São Gonçalo de Lagos, que nasceu aqui em 1360, Lagos foi a capital do Algarve de 1576 a 1756 e foi um importante centro naval. Mais alguns poucos quilômetros e chegamos à fortaleza de Sagres. Dom Henrique era o terceiro filho do rei Dom João I e sempre mostrou interesse pela África e desejo de conquistá-la. Sagrou-se mestre da Ordem de Cristo, o que obrigou-o ao celibato, mas forneceu-lhe dinheiro para as expedições. Ele fundou a escola de Sagres, chamada de Terça Naval, que deu origem a todas as conquistas marítimas de Portugal. Aqui estudaram Vasco da Gama, Fernão de Magalhães e Pedro Álvares Cabral, entre outros navegadores. A Capela de Santa Maria foi construída num lugar especial, frente a frente com o Cabo de São Vicente e o Oceano Atlântico. A Rosa dos Ventos, de 43 metros de diâmetro, inscrita na pedra, deu rumo às caravelas portuguesas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezam, quantas noivas ficam por casar, para que fosses nossos, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa.